capítulo 3, glória a Deus, no versículo 16, diz assim: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, amado, quando eu falei do versículo 1, do capítulo 9, eu anunciei que eu ia falar de uma pessoa que tinha um coração endurecido, um coração voltado para a maldade. Mas quando Saulo ele vai ao sumo sacerdote, ele pede carta para Damasco, porque a Bíblia fala mais que o adversário, ele sempre procura a quem ele possa tragar. E Saulo ouviu dizer que Ananias estava fazendo uma grande obra ali em Damasco. E o adversário então agora coloca no coração de Saulo, era um homem que ele perseguia o povo de Deus. Ele perseguia onde estivesse aqui, anunciando o Evangelho, curando, libertando, salvando. O adversário se irava e se revoltava. Então Saulo, ele vai, chega ao sacerdote e pede: olha, eu quero ir a Damasco, e se eu encontrar alguém ali pregando a palavra, eu vou trazer preso para Jerusalém. O sacerdote, o sumo sacerdote permitiu que ele fosse lá. Amado, mas enquanto Saulo, ele meditava em pegar os crentes que estavam naquele lugar, diz a Bíblia que Deus estava no seu trono, olhando para a face da terra como está agora, olhando para a face da terra, estava vendo Saulo, vestido da cavalgura, caminhando para ir em encontro do povo que estava lá em Damasco. Glória a Deus, aleluia. Mas de repente, amados, a Bíblia, no texto que eu li no versículo 3, diz a Bíblia que Saulo no caminho, quando chega lá próximo a Damasco, veio uma forte luz do céu. Amado, o plano de Deus é salvar. Eu li o contexto assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, enquanto Saulo planejava matar os santos que estavam em Damasco, Deus planejava um plano para salvar a Saulo. Aleluia, glória a Deus. Não importa, amada, a situação em que você se encontra, o que importa é que você está ouvindo a palavra de Deus. Não importa, talvez você, por uma palavra ou por outra, você até saiu do caminho do Senhor, deixou o caminho do Senhor, mas Deus nunca esquece dos seus. Diz a Bíblia que está sempre pronto, olhando para a face da terra e vendo a cada um de nós, porque Ele conhece o nosso fio, a nossa cabeça, os cabelos da nossa cabeça, todos eles. A Bíblia fala que quando Saulo caminhava na cavalgadura, e foi do cavalo dele, que eu escolhi o companheiro, diz a Bíblia que aquela luz cegou Saulo. Ele caiu em terra, de joelho dobrado. E aí então mudou o foco de Saulo, aquele homem que perseguia o Evangelho de Cristo, que perseguia os crentes que louvavam o Senhor. Aquele homem agora, ele está com o joelho prostrado no chão. Diz a Bíblia que ele clama e fala, ele ouviu a voz de Deus. Ele falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Quem és tu, Senhor? A voz do gado fala: eu sou Jesus, a quem tu persegue, glória a Deus. Eu sou Jesus, a quem tu persegue. A Bíblia fala que naquele instante o coração de Saulo se abre para o Senhor. E agora Saulo vai e contempla o poder de Deus. Saulo esqueceu que tinha uma carta para perseguir os crentes, e agora ele está na presença do Todo-Poderoso, e ele fala: Senhor, o que eu vou fazer agora? Diz a Bíblia que quando ele levanta, ele fica cego, não tem vista, não tem nada. Ele fala: olha, Senhor, o que eu faço? Ele falou: Saulo, continua na sua caminhada, entra na cidade, porque lá me convém dizer o que tu vai fazer. Glória a Deus. Amado, ninguém cego pode conseguir andar. Então Saulo agora depende de alguém para pegar suas mãos e conduzir ele até Damasco. O propósito da oração de Saulo era ir a Damasco, e ele não deixou de ir a Damasco. Ele foi, e ele chegou lá. Diz
Diz a Bíblia que ele vai na casa de um certo moço, aquele que ele ia pegar, aquele que ele ia levar para Jerusalém, para sacrificar, prender, aquele que ia atender ele, glória a Deus. Esse discípulo chamava Ananias. Se você ler a Bíblia aí, amado, você vai ver que esse discípulo estava ali fazendo uma grande obra do Senhor, fazendo um grande trabalho de Deus. Eu creio, amado, que nesse instante, talvez alguém está ouvindo a palavra, talvez alguém está com problemas no seu lar, na sua casa, na sua família, mas esse Deus que falou com Saulo, esse mesmo Deus está aqui nessa noite, com o seu coração aberto, com as suas mãos abertas para te salvar, nessa noite solucionar os seus problemas, glória a Deus, aleluia.